RCP Notícias. Estimado amigo ouvinte da Rádio de Cabo Verde, boa tarde, já são 13 horas. Seja bem-vindo ao Jornal desta hora. Vamos conhecer os títulos dos principais assuntos a serem abordados. Perto de 240 milhões de norte-americanos chamados às urnas para a escolha do novo presidente num cenário de incertezas. Oficiais de justiça boicotam a cerimónia formal do arranque do novo ano judicial em sinal de protesto. Sem surpresa, MPD e PSV com leituras opostas em relação ao orçamento de Estado para o próximo ano. Cabo Verde consegue do Banco Mundial mais 25 milhões de dólares e vai acolher no próximo ano um fórum que vai trazer ao país todos os pequenos estados e instituições financeiras mundiais. Trabalhadores da Boeing suspendem a greve de 7 semanas que fez a empresa perder cerca de 10 mil milhões de dólares. Amigo ouvinte da Rádio de Cabo Verde, muito boa tarde. Os norte-americanos são chamados hoje às urnas para a escolha do novo presidente, Kamala ou Trump, Trump ou Kamala. Esta é a questão que mais de 239 milhões de eleitores registrados nos Estados Unidos da América vão responder esta terça-feira nas urnas. Com o país dividido ao meio, como pelo menos espelham as sondagens, a campanha eleitoral acentuou as diferenças em temas como a imigração, as guerras internacionais ou então a venda de armas nos Estados Unidos. Ainda assim, de acordo com várias fontes, de forma sintética, vamos aqui apresentar as principais promessas de democratas e também republicanos. Com o slogan Make America Great Again, traduzindo tornar a América grande novamente, Donald Trump tenta este ano voltar à Casa Branca. Já Kamala Harris, atual vice-presidente, assumiu a corrida à Casa Branca em julho, após Joe Biden ter desistido e adotou dois lemas: When we fight, we win, ou seja, quando lutamos, vencemos. Ou então, we are not going back, não vamos voltar atrás, esperando ser a primeira mulher eleita presidente dos norte-americanos. Kamala e Trump, pelos republicanos, defendem políticas contrárias para o país, nomeadamente no que toca à imigração, às guerras na Ucrânia e no Médio Oriente, à interrupção voluntária da gravidez ou à economia. A crise na imigração dos Estados Unidos é um dos temas centrais que divide Kamala Harris e Donald Trump e que pode ser decisivo. O candidato republicano considera que os democratas falharam e promete deportações em massa de imigrantes sem documentos caso volte à Casa Branca. Enquanto Trump defende deportações em massa e a construção de um muro na fronteira, Kamala Harris prefere uma reforma no sistema. Em relação à guerra na Ucrânia, Kamala Harris prometeu apoiar militarmente a Ucrânia pelo tempo que for necessário. Já Donald Trump quer que os Estados Unidos se afastem de qualquer conflito em curso do mundo e afirmou que, se for reeleito, acabará com a guerra na Ucrânia em 24 horas. No que concerne ao Médio Oriente, Donald Trump é um firme defensor de Israel, enquanto Harris pede o fim da guerra em Gaza e defende uma solução de dois Estados. O relacionamento com a China, tendo em conta o tema Taiwan, também separa os dois candidatos. A China é considerada uma das maiores ameaças geopolíticas e económicas para os Estados Unidos da América. Durante o único debate presidencial, Kamala Harris atacou Trump relativamente à exportação de chips norte-americanos para a China enquanto esteve na Casa Branca. O ex-presidente assegura que respeita a China e o seu presidente Xi Jinping, assinalando que prefere ter uma boa relação com a China e apelidando Xi Jinping como um homem brilhante que controla 1,4 mil bilhões de pessoas com um punho de ferro. O aborto é um tema central na campanha de Kamala Harris, que defende uma legislação que consagre os direitos reprodutivos em todo o país. Já Donald Trump referiu que apoiaria uma proibição nacional do direito ao aborto a partir de 15 semanas. No entanto, no mês seguinte disse que a questão deveria ser avaliada individualmente por cada Estado. No que tange à economia, Donald Trump considera que Kamala Harris não tem um plano para a economia norte-americana, limitando-se apenas a copiar o de Joe Biden. O ex-presidente afirma que criou uma das maiores economias da história dos Estados Unidos e acusa o governo atual de a ter destruído. Promete que, se voltar à Casa Branca, irá restaurar a economia do país, acabando com a inflação e tornando a América acessível novamente, com taxas de juros mais baixas e deportando os imigrantes sem documentos
para que a pressão sobre a habitação seja aliviada. Por outro lado, a candidata democrata promete uma economia de oportunidades, com corte fiscal para famílias, jovens e também pequenas empresas. Finalmente, a questão climática também separa o candidato republicano da candidata democrata. Enquanto estava na Casa Branca, Donald Trump revogou várias leis de proteção ambiental, incluindo os limites de emissões de dióxido de carbono. Na campanha para estas presidenciais, o republicano prometeu expandir a exploração de petróleo no Ártico. Em sentido contrário, Kamala Harris alerta que as mudanças climáticas são reais e apoia o Green New Deal, que tem como principais objetivos um modelo econômico sustentável e uma meta zero de emissões no mundo até 2050. A democrata apela ao investimento em fontes diversas de energia para que os norte-americanos consigam reduzir a dependência do petróleo estrangeiro. Embora grande parte da atenção sobre as eleições desta terça-feira esteja centrada na corrida presidencial em Donald Trump e Kamala Harris, os eleitores norte-americanos também estão a avaliar quem os irá representar no Congresso. O resultado das eleições de hoje vai determinar o equilíbrio de poder no Congresso norte-americano, afetando a agenda legislativa, incluindo questões importantes como os cuidados de saúde, a política económica, a ação climática e a reforma da imigração. Atualmente, os democratas detêm uma pequena maioria no Senado, enquanto os republicanos têm uma ligeira vantagem no Congresso. Todos os 435 assentos da Câmara dos Deputados e 34 assentos no Senado estão em disputa. Portanto, muito em jogo. Vamos então aguardar logo mais para sabermos o que irão decidir os norte-americanos. E questionado sobre as eleições que decorrem hoje nos Estados Unidos da América, o vice-primeiro-ministro Olavo Correa diz que não tem preferência, já que num país com instituições fortes e credíveis, a liderança não é o mais importante. Estou de acordo com aquilo que dizia há tempos Barack Obama. Isso também vale para o continente africano. Nós não precisamos de, mais do que líderes fortes, precisamos de instituições fortes. Países que têm instituições fortes não podem temer nenhum tipo de liderança, porque as instituições acabam por moldar as próprias lideranças quando elas tentam sair daquilo que é o eixo central da governação. Portanto, nós estamos e somos confiantes na decisão do povo americano e no funcionamento das instituições americanas. E, portanto, qualquer decisão que o povo americano vier a tomar será seguramente a melhor decisão para os Estados Unidos e a melhor decisão para o mundo. O mais importante é que a decisão seja democrática, seja livre, seja transparente e que as instituições funcionem. Isso é que é mais importante. As lideranças já entram e saem, cada um tem o seu perfil, há prós e contras em relação a cada um dos perfis que podemos analisar, mas isso é válido para os Estados Unidos, é válido para qualquer país do mundo. Declarações do vice-primeiro-ministro, que esteve exatamente nos Estados Unidos da América, onde esteve a participar em reuniões das instituições de Bretton Woods, nomeadamente do Banco Mundial e também do Fundo Monetário Internacional, um assunto em relação ao qual iremos tratar mais à frente. 13h mais 8 minutos, Rádio de Cabo Verde. Os oficiais da Justiça aproveitaram a cerimónia de abertura do novo ano judicial, que aconteceu na manhã de hoje na sede do Tribunal de Comarca da Praia, para manifestarem a sua insatisfação pela não revisão dos estatutos, ausência de capacitação, falta de meios, também de recursos humanos. Trajados de preto, em forma de protesto, não estiveram no local onde decorria a cerimónia formal que marca o início do novo ano judicial. Gilda Lucas deu voz à insatisfação da classe, apontando, por exemplo, a falta de segurança que enfrentam. Tem 4 anos que este detote te dorme de riba de reivindicações, exatamente 12 pontos que não pedi para rever de nossos estatutos. Um destes tem a ver com segurança, precisamente, voltando aos oficiais de diligências, que esta sair para trabalhar, esta vai só. Polícia está sair, esta fazer ronda aos pares. Este armado, este uniformizado. Nunca querer uniforme, mas não querer alguma segurança para esta deslocar, porque esta vai. Grinha assim, se você reparar, o grosso dos oficiais de diligências é mulheres, em particular, e mulheres, esta deslocar para fazer diligências naqueles lugares mais recônditos. Nós todos temos noção que criminalidade na praia não só ele existir, como ele tenta aumentar astronomicamente. O oficial de justiça aponta a questão dos transportes como um dos grandes empecilhos ao seu trabalho e exemplifica. Tem uma viatura que tem mais de 20 anos, por sinal, ano passado sofreu um acidente com oficiais na caminho, na diligência, e aquele carro que tinha seguros.
quando a senhora ministra te dizer que é oficial que fazer trabalho porque ele quer querer, não é bem assim. Trabalho que foi feito é porque tem condições. Você pode deslocar para fazer diligência na Piculião, na Cidade Velha e em outros lugares. Penachão, nem tampouco porque está pagando de bom salário. Já é bastante caricato o fato de as diligências, que a maior parte que é feito para tentar agilizar e ajudar o serviço, que é feito via telefone, mas com nós telefone, com nós saldo, que é fruto de nós salário. E questionada sobre a alegação de que os detidos da Operação Rapatut teriam sido postos em liberdade devido a não cumprimento da notificação por parte de um oficial de diligência, Gilda Lucas justifica o facto com a falta de meio de transporte. É simples, é de fazer parte daquela falta de recursos para trabalho. Oficiais de diligências, fique claro, porque nós é carreira, é que está na base de carreira, oficiais é mestido de transporte para fazer esses trabalhos. Para transporte nem porque esta sei para passear, esta deslocar, sem condições, se transporte e autocarro, leita dizer que não tem direito a transporte, não bem teve problema com o autocarro, eles começaram a bloquear, eles pôr catraca, começaram a ter aquele problema, começaram assim. Eles têm que deslocar para a praia rural. A jurisdição de praia, no caso concreto, ele está a abarcar a praia rural. Oficial de diligência para notificar alguém na Piculião, na Praia Formosa e outros, que é aquele que está a fazer parte da jurisdição de comarca da praia, ele mistura de transporte. Portanto, nunca tem transporte. Os oficiais de diligência anunciaram que tencionam paralisar os trabalhos agora em novembro, em protesto contra o descaso das autoridades perante as suas reivindicações, que afirmam é uma das razões pelo mau funcionamento da Justiça. E a Ministra da Justiça, Joana Rosa, diz que o processo de revisão do Estatuto está em curso e pede razoabilidade aos oficiais da Justiça. O Estatuto dos Oficiais de Justiça foi alterado em 2017. Algumas regalias salariais também tiveram, mas nós não estamos a pôr em causa a não necessidade da atualização, mas estamos a dizer que há um timing para tudo. Estamos a trabalhar também o Estatuto dos Magistrados e queremos ter o pacote completo e depois trabalharmos aquilo que são as expectativas. Nem todas serão, eu diria, assumidas ou aceitáveis, mas vamos criando esse espaço de normalidade para que possamos, também na normalidade, alterar os estatutos dos oficiais de justiça. Reação da Ministra da Justiça no ato da cerimónia formal de abertura do novo ano judicial. Os oficiais da Justiça boicotaram a cerimónia de abertura oficial do ano judicial em sinal de protesto na demora da revisão dos estatutos e a carência de meios. E os conselhos do Ministério Público e o da Magistratura Judicial exigem a aprovação de diplomas legais de forma global e um conjunto de medidas para que a Justiça supere o grande desafio da morosidade. É um assunto em relação ao qual poderemos voltar ainda no decurso deste jornal. E Cabo Verde já tem negociado um pacote junto ao Banco Mundial no montante de 25 bilhões de dólares norte-americanos. E o nosso arquipélago vai também acolher no próximo ano um fórum que vai trazer ao país pequenos estados insulares e as instituições financeiras mundiais. Garantias do vice-primeiro-ministro e ministro das Finanças e também do Fomento Empresarial, Olavo Correa, em jeito de balanço após participação nas reuniões anuais do Banco Mundial e do Fundo Monetário Internacional, no qual participou em Washington. A Joana Lopes esteve na conferência de imprensa, durante o qual o governante fez o balanço. O governante, em conferência de imprensa hoje na praia, faz um balanço positivo daquilo que foi a participação de Cabo Verde nas reuniões anuais das instituições da Bretton Woods. Negociamos durante esta Assembleia Anual o pacote orçamental do Banco Mundial para Cabo Verde para este ano, no montante de 25 milhões de dólares americanos, pacote esse que está a ser ultimado em termos de procedimentos administrativos, e nós fazemos fé e contamos que ainda até o final do ano possamos vir a ter um desembolso em relação à ajuda orçamental do Banco Mundial para 2024. Na qualidade de presidente do Fórum de Pequenos Estados, Olavo Correa promete para 2025 a realização de um fórum em que pretende trazer a Cabo Verde também instituições financeiras internacionais para discutir assuntos que interessam a este grupo de países do qual Cabo Verde faz parte. No quadro das minhas funções enquanto presidente do Fórum de Pequenos Estados, é nossa intenção, durante 2025, realizar uma grande conferência sobre um tema
digamos, da importância acrescida para os pequenos Estados em Cabo Verde, para trazermos todos os pequenos Estados do mundo, as instituições financeiras internacionais africanas e mundiais, para que em Cabo Verde possamos discutir temas que interessam os pequenos Estados no quadro do meu exercício enquanto Presidente do Fórum dos Pequenos Estados. Depois, oportunamente, comunicaremos a data certa, mas estamos a tudo fazer para que este evento de grande relevância para Cabo Verde e para o mundo e para os pequenos Estados tenha lugar em 2025 e em Cabo Verde durante. E uma outra decisão, a saída dessas reuniões, é a eleição de Olavo Correia para presidir o Conselho de Governantes, de Governadores, melhor dizendo, do Banco Mundial no mercado internacional durante o ano de 2025. É que Cabo Verde, na minha pessoa, foi eleito para presidir o Conselho de Governadores do Banco Mundial do Fundo Internacional durante todo o ano de 2025, o que é muito importante para Cabo Verde em termos da sua projeção, notoriedade, e nós tudo iremos fazer para estarmos à altura das nossas responsabilidades, colocando temas para discussão que interessam o mundo, interessam o continente africano, mas também os pequenos Estados e os pequenos Estados insulares. Na ocasião, o ministro das Finanças enalteceu o facto do cabo-verdiano Harold Tavares ter já iniciado as suas funções no dia 1º deste mês como membro do Conselho de Administração do Banco Mundial, cargo que prestigia o país. Joana Lopes, com o balanço que o vice-primeiro-ministro fez após sua participação nos Estados Unidos da América nas reuniões anuais do Fundo Monetário Internacional e também do Banco Mundial. O Orçamento de Estado para o próximo ano, estimado em 97 bilhões de contos, cuja proposta será debatida amanhã na Casa Parlamentar, é, segundo o PICV, irrealista, insustentável e incoerente, apesar de ser o maior já apresentado. O deputado Mário Teixeira concluiu que o Orçamento de Estado para o próximo ano não reflete as necessidades da população cabo-verdiana e que o Governo terá de apresentar explicações convincentes sobre como irá financiar este orçamento sem comprometer a sustentabilidade das finanças públicas, já que a proposta aponta que mais de 80% será financiado com recursos endógenos. O PICV critica o orçamento pelo que considera falta de foco na integração regional, redução dos investimentos na economia digital, investimento público insuficiente e que não prevê aumento salarial generalizado, apesar da queda que a Idnea Barros vai nos explicar. O deputado do PAICV questiona a coerência e o realismo do governo, que pretende financiar 87% do orçamento do Estado para 2025 com receitas internas. Estamos perante um orçamento incoerente e irrealista. Porquê? O governo prevê financiar esse orçamento com 87% desse orçamento com receitas endógenas, receitas próprias arrecadadas aqui no país. Perante o contexto atual, é irreal. Porquê? Porque o hiato entre as receitas e as despesas, com o contexto que nós temos hoje, ronda os 30 milhões. E o governo, para conseguir esse desidrato, terá que forçosamente ir pelo endividamento, aumentando mais a dívida pública, ou então terá que recorrer ao agravamento da carga fiscal. Porque, vejamos, no ano anterior, 2023, o máximo que se conseguiu em arrecadação de receitas endógenas foram 62 milhões. Segundo o PAICV, apesar de ser um orçamento ambicioso, não confere proporcionalidade e prioridade na distribuição pelos diferentes pilares, sobretudo sociais. Cabo Verde e Mário Teixeira mereciam aumento da verba e contemplar o aumento salarial generalizado. Uma perca de poder de compra de cerca de 20%, que é a inflação acumulada nesses 8 anos. E este orçamento, apesar de ser o maior orçamento da história de Cabo Verde, o governo não consegue um centavo para o aumento generalizado do salário do pessoal cabo-verdiano. Aí dizemos que esse orçamento é insustentável, porque o crescimento anda em dissintonia com o desenvolvimento. Nós esperávamos que esse orçamento contemplasse verbas para a construção do hospital de referência na praia, o aeroporto de Santo Antão, a iluminação dos aeroportos do Maio, do Fogo e da Boa Vista, a construção de marinas, via rápida de Praia Tarrafal, mas ainda continuam em estudos. 73% do orçamento do ano anterior na economia digital, que é o pilar de desenvolvimento do país, foi reduzido. Não entendemos porquê. Repare que o pilar fundamental, que é a saúde, e no momento em que o país mais precisa, esse pilar não teve aumento
O PAICV também questiona a falta de foco para promover a integração de Cabo Verde no continente africano, criticando a falta de proteção consular e diplomática para os cabo-verdianos em países como Costa do Marfim e Moçambique. E a preparar o debate da proposta do Orçamento do Estado do próximo ano estiveram também os deputados do MPD. Para a vice-presidente da direção do grupo parlamentar do partido, Isa Miranda, trata-se de um documento que assenta em pilares essenciais ao desenvolvimento do país. Com foco em 3 pilares principais: coesão, sustentabilidade e inclusão, o Orçamento de Estado para o ano económico de 2025 abrange as seguintes áreas prioritárias: inclusão social, no qual serão intensificados os esforços para promover a inclusão com políticas que visam redução das desigualdades, o apoio às famílias mais vulneráveis e o acesso universal a serviços essenciais como saúde e educação. Este constitui prioridade absorvida pelo pilar social, com um peso orçamental na ordem de 41,2% do Orçamento de Estado de 2020, para o ano 2000, da proposta do Orçamento de Estado para o ano 2025. A deputada do MPD vê ainda na proposta de orçamento do próximo ano um documento que aposta na diversificação da economia, diminuindo a dependência da economia do turismo. Isa Miranda nega tratar-se de um orçamento eleitoralista, dada a aproximação das eleições autárquicas. O país não para porque temos eleições autárquicas. E o orçamento, ela é elaborada para responder os anseios das pessoas. Ela é feita para as pessoas. Independentemente do período eleitoral ou não eleitoral, há compromissos que o país tem que responder, há investimentos que têm que ser feitos e temos um país a gerir. Eu não creio que a eleição será um ponto a referenciar no cômputo do Orçamento de Estado, que está a cumprir todos os seus preceitos regimentais e constitucionais, apresentado dentro dos prazos constitucionalmente estipulados, para dar resposta àquilo que são os principais desafios do país. O Orçamento do Estado do próximo ano é financiado em mais de 80% com recursos internos para continuar a responder o desafio do emprego e também da inclusão, ressalta Isa Miranda. O documento vai estar em debate amanhã no Parlamento. Falamos agora da saúde. A região sanitária de Santo Antão está a promover, hoje e amanhã, encontros de reflexão sobre a saúde mental na ilha, com foco nos colaboradores da região. O objetivo é o de promover um ambiente de trabalho saudável e positivo que impulsione o desempenho profissional. À margem do encontro, o diretor da região sanitária apontou alguns desafios que a ilha enfrenta, sobretudo a responsabilidade da família e da própria sociedade nos cuidados com os doentes mentais. A Teresa Pinto tem os pormenores. A região sanitária de Santo Antão quer cada vez mais promover um ambiente de trabalho saudável e positivo para poder garantir a saúde mental dos colaboradores. É neste sentido que surgem esses encontros para refletir a saúde mental na ilha com foco nos colaboradores, conforme diz o diretor da região sanitária de Santo Antão, Alexandre Alves. Que não tem como objetivo melhorar o desempenho de cada trabalhador, reduzir absenteísmo, criação de um ambiente de trabalho positivo, saudável, e também para não focar no autocuidado da pessoa, cuidar de nós mesmos, ter uma comunicação aberta, procurar apoio principalmente naquelas pessoas que estão mais perto de nós. O diretor da região sanitária de Santo Antão apontou alguns dos desafios que a ilha enfrenta em termos de saúde mental, a começar pela responsabilidade da família e da própria sociedade no cuidado com os doentes mentais. Porque as doenças mentais ainda passar por não ser doenças crónicas. Alguns já é agudo, mas as doenças crónicas podem controlar o modo não de controlar uma hipertensão arterial, um diabetes. Simplesmente não tem que ter apoio tanto familiar, apoio da sociedade civil e apoio da própria pessoa quando está compensada, porque na fase de compensação é que agir por si mesmo, então este também tem um apoio, é onde é que nós também temos apoio, engajamento familiar, engajamento da sociedade civil, da ONG, para fazer com que a pessoa tome esse medicamento na hora para chegar à fase de compensação. Alexandre Alves ressalta ainda que, embora os hospitais consigam estabilizar pacientes,
há ainda uma falta de continuidade no cuidado fora das unidades de saúde. Nós sabemos, nós hospital, nós pessoas de descompensar, a sociedade poder levar nós lá. Quando não é polícia, é bombeiros, às vezes familiares. Nós no hospital nós tenta compensar as pessoas e nós saber saúde é saúde única, onde é que não tem saúde animal, não tem saúde ambiental e saúde humana. E isso nós juntamos tudo, tanto parceiros, instituições, não podemos fazer um trabalho como deve ser. O doente é compensado no hospital, mas quando sai lá na rua, ainda tem um seguimento. Os encontros reflexivos sobre a saúde mental decorrem nesta terça e quarta-feira na cidade de Ponta do Sol, uma iniciativa da Região Sanitária de Santo Antão em parceria com a Direção Nacional da Saúde no âmbito do Ano da Saúde Mental em Cabo Verde. E a poucos dias do arranque da campanha eleitoral para as eleições autárquicas do dia 1º de dezembro, o primeiro-ministro José Luís Correia e Silva exorta ao voto consciente e sem pressão. Por Luís Correia e Silva é preciso fazer a democracia funcionar em liberdade. Fazer a democracia funcionar em liberdade, tranquilidade, porque os períodos de campanha eleitoral são sempre períodos de alguma tensão, mas é fundamental que as pessoas, os cidadãos, se sintam livres nas suas escolhas, não condicionados, não colocados sob pressão de nenhum tipo de intimidação, porque a democracia é bonita quando se realiza em ambiente de liberdade. Portanto, a primeira liberdade é individual. As pessoas fazem as suas melhores escolhas, tomam as suas melhores decisões, sem qualquer peso em cima de vir pedir contas, ou vir condicionar, ou vir fazer revanche ou qualquer tipo de ação que possa condicionar a vida das pessoas. É por isso que a democracia é bonita, assim, quando se faz com cumprimento de regras e com respeito pela liberdade. Apelo deixado pelo chefe do governo durante a visita que efetuou esta manhã ao Centro de Simulação Marítima do Isequebar, em São Vicente. Já temos 13 horas mais 27 minutos. Falemos agora do cinema. É que uma mostra de 4 filmes, sendo 2 produzidos em São Vicente e também em São Nicolau, marca a celebração do Dia Mundial do Cinema. Uma iniciativa do projeto Histórias com Doce e Filme na Mochila, que visa levar o cinema às comunidades e igualmente promover e incentivar os adolescentes a criarem um gosto pela leitura. A Dina Almeida tem os pormenores. O Dia Mundial do Cinema foi celebrado de forma especial na Escola Secundária Constantino Semedo, em São Felipe Praia. O projeto Histórias com Doce e Filme na Mochila juntaram a literatura e o mundo da sétima arte, mostrando aos alunos que a imaginação não tem limites, conta a mentora do projeto, Patrícia Macedo. Sendo cinema uma arte que também está casa, de certa forma, com literatura, queria trazer aquele cineasta ali para mostrar que os alunos, de modo que é possível, através de cinema, no conto de histórias, outras narrativas nossas, né, de nossa identidade cultural, mas outras narrativas também, e que tudo isso implica exercício literário também, tanto a nível da escrita, necessário ter um roteiro, é necessário ter um sinopse de filme, então é necessário escrever, é necessário ter o domínio da língua portuguesa. A biblioteca da escola foi transformada em um verdadeiro cinema com a apresentação de filmes da realizadora polaca Emília, cujo objetivo, reforça, é inspirar os jovens. Hoje me traz aqui jovens 4 filmes, 4 curtas, cada um feito na Cabo Verde, um na São Vicente, um na São Nicolau, e 2 curtas para mostrar outro tipo de cinema, inclusive um que é a animação stop motion. É um filme que tem missão também para falar a importância de cantinas, mas na verdade mais importante para mim, para inspirar, para saber que tem produção nacional, e um daqueles filmes até que é feito com telemóvel, e espera quem sabe que lá na plateia vai ter também futuros cineastas, operador de câmera, operador de som, porque a indústria até cresce e também jovens também para ser mais interessante. Apesar dos avanços da tecnologia, Emília acredita ainda que o cinema continua a fazer magia. Por isso, o apelo: não deixem de ir ao cinema, diz a realizadora. Hoje em dia não tem, até na telemóvel, poder olhar no autocarro, é bom para ter acesso, super importante. Mas acho que é outra forma quando poder juntar na sala, hoje junto e depois ainda falar sobre o filme, porque cinema, cada
é só divertimento. Para mim, cinema arte é uma cura, porque pode ajudar-nos a falar de temas que é difícil de falar, ou pode mesmo trazer na mesa temas que nunca podia trazer. Então, o cinema acho que é uma arte muito poderosa e cada um de nós pode usar, seja a pessoa que olha filme ou outra que também conta alguma história. O Dia Mundial do Cinema comemora-se a 5 de novembro. A 7ª arte é considerada por muitos a arte mais mágica pelo seu poder sobre as emoções humanas. O cinema inspira milhões de pessoas. E o Centro Cultural do Mindelo é palco esta noite do espetáculo Mãe Baiana, no segunda trilogia Matriarcas, da obra de Helena Teodoro. Peça que teve estreia no Brasil em março deste ano e que chega ao palco do Festival Mindelact pelo grupo Palavras e Produções Culturais. A Patrícia Martins conta-nos os detalhes. A peça retrata a relação entre uma avó e neta que têm de lidar com o luto recente. Tal como o primeiro espetáculo da trilogia, Mãe de Santo, Mãe Baiana também aborda a questão da perda, diz o produtor Bruno Marios. O primeiro espetáculo foi Mãe de Santo, que a gente estreou em 2021 e teve no festival também aqui de Mindelac ano passado. E a gente esse ano está vindo com o segundo espetáculo para poder continuar essa história. É a história entre uma avó e uma neta. O arco da história se passa pela perda do filho, né? Nesse segundo espetáculo, como no primeiro. A gente volta 40 anos atrás, contado através do olhar dessa avó e dessa neta. Mas dentro de muitas histórias, na verdade, muitas camadas de relação que existem entre elas duas. A atriz Luísa Lourosa está pela primeira vez em Cabo Verde e fala da sua personagem como neta, evidenciando a conexão entre duas gerações e como isso transforma ambas as partes. A gente tem muito a aprender com os mais velhos, mas nessa história tem uma troca que não é unilateral, ou seja, as duas saem dessa relação melhores e maiores. Elas aprendem uma com a outra, tem uma troca muito bonita e sincera. E difícil também, né? Porque não é fácil abrir mão de alguns conceitos, respeitar o tempo das coisas. É uma negociação que acontece durante os 50 minutos de peça, para que no final elas consigam, ou não, vocês têm que assistir para saber, se acertar, se entender. É uma história de muita dor, mas também de muita resiliência, afeto para permanecer de pé. Também pela primeira vez em Cabo Verde, a atriz Dija Martins, que representa a avó, sente-se especial por começar o que diz ser a sua carreira internacional aos 81 anos de idade. Na peça, a vovó Leda, que é o meu personagem, aprende a entender o mundo atual, que é muito difícil para ela. A avó foi a provedora de tudo, ela que manda, ela que faz, é ela que sabe. E ela aprende com muita dificuldade com essa neta que não é mais assim, que o tempo passou e que ela tem que entender que agora as formas de amor podem ser várias. Você pode dizer que eu te amo, fazer um carinho, quando no tempo dela não podia, era só trabalhar. Então há uma certa dificuldade desse relacionamento, embora tenha muito amor. E aí quem vencerá? Eu estou estreando a minha carreira internacional aos 81 anos de idade. Então eu mesmo acho que não é para qualquer um. Sou uma privilegiada, sou uma abençoada por conseguir fazer isso. Mãe Baiana, hoje no Centro Cultural do Mindelo às 21h30, com o grupo Palavras e Produções Culturais, que espera apresentar o terceiro espetáculo da trilogia Mãe Preta no Mindelact no próximo ano. Já são 13 horas mais 33 minutos e meio. Esta manhã aconteceu a cerimónia formal de abertura do novo ano judicial e os conselhos do Ministério Público e também o da Magistratura Judicial exigem a aprovação de diplomas legais de forma global e um conjunto de medidas para que a Justiça supere o grande desafio da morosidade. O registro sai da cerimónia de abertura do ano judicial, que aconteceu esta manhã, conforme já aqui dissemos. Com o mesmo intuito, a Ordem dos Advogados reivindicou mais flexibilidade e inovação no setor. O Canda Borifortes acompanhou e tem uns detalhes. O bastonário da Ordem vê advogados e tribunais em pé de igualdade no que toca à arquitetura legal e pugna por um sistema em que juízes, procuradores e advogados caminhem juntos. Numa sociedade em constante mudança, o grande desafio do setor continua a ser o de alcançar maior eficiência e eficácia e celeridade. Para atingir esse desiderato, Júlio Martins destaca a necessidade de maior flexibilidade e inovação. É crucial que o sistema de justiça passe a encarar a inovação
como uma ferramenta do progresso. A introdução de novas tecnologias, como a inteligência artificial, a implementação do sistema de gestão processual digital, é um exemplo de como a inovação pode ser aplicada no setor. E um sistema de justiça flexível, que seja capaz de reformar e modernizar as suas práticas de forma contínua, sem comprometer os seus princípios fundamentais, será um sistema mais resiliente, preparado para enfrentar as demandas de uma sociedade em constante transformação. E é justo que nesta sessão solene de abertura do novo ano judicial, unamos as vozes para exigir a rápida aprovação dos novos estatutos dos magistrados judiciais e do Ministério Público. Agradece, entretanto, à tutela por reformas já empreendidas, como a recente entrada em vigor do Diploma sobre o Sistema de Informação da Justiça, SIS. O presidente do Conselho Superior da Magistratura Judicial elenca um conjunto de constrangimentos que provam quanto a morosidade e outros aspectos afetam negativamente o funcionamento do sistema. Para reverter esse quadro que redunda na impossibilidade de se realizar uma justiça atempada, Bernardino Delgado defende um conjunto de medidas. Cumpre frisar, por oportuno, que os pontos críticos de acúmulo processual em Cabo Verde estão devidamente identificados, sendo certo que, dos 11.957 processos que ficaram pendentes para o ano judicial já em curso, 4.718 residem na comarca da Praia, 2.146 na comarca de São Vicente, 1.349 na comarca do Sal, 892 na comarca de São Filipe. Podemos afirmar que o diagnóstico está feito, faltando apenas a concretização das premissas necessárias para a tão almejada redução das pendências e da morosidade processuais, inter alia, a criação do juízo de instrução criminal no Tribunal de Acesso Final da Praia, a criação de pelo menos mais um juízo criminal no Tribunal da Comarca de Acesso Final de São Vicente, a criação de mais um juízo civil nos tribunais de primeiro acesso de São Filipe e do Sal, a instalação da comarca de São Miguel, a alocação de assessores na primeira e na segunda instâncias, a alocação de mais meios para o recrutamento de oficiais de justiça. O Procurador-Geral da Justiça, José Luís Landim, não obstante realçar alguns investimentos no setor, aponta uma série de preocupações e destaca a necessidade de aprovação de diplomas de forma global. A futura transferência da comarca da Praia para o campus de justiça, que se aguarda para breve, e o processo de criação do Centro de Estudos Jurídicos e Judiciários, ações que seguramente terão um grande impacto no setor da justiça. Sendo certo que os resultados do investimento da justiça não é imediato, torna-se necessário que sejam feitos de forma concertada, impactante e programada, e não a conta-gotas, a revisão dos estatutos dos magistrados do Ministério Público, da Lei Orgânica do Ministério Público, da Lei de Inspeção do Ministério Público e do Estatuto do Pessoal Oficial de Justiça, que contemplam alterações determinantes para a melhoria dos serviços do Ministério Público, nomeadamente a promoção extraordinária de magistrados para as categorias superiores, permitindo o reforço da sua representação junto aos tribunais superiores, onde a diferença é abismal, e nos tribunais de relação, o índice salarial dos magistrados, entre outras. Não se conseguiu consenso para a discussão da lei-medida que reduz o período de estágio, o que anteciparia resultados positivos na produtividade. Começa a ser preocupante a busca de alternativas profissionais por parte de magistrados, oficiais de justiça e técnicos superiores, desfalcando o quadro já deficitário do Ministério Público. De referir ainda que registou-se um aumento de pendências no Ministério Público em 12,9%, explicado por um número de entradas atrasadas de processos do ano anterior, conjugados com a diminuição da produtividade em 13,2%. José Luís Landim reportou também que 78% das pendências estão a nível da comarca da Praia, de entre os 65.255 processos no total entrados nesta instância judicial. Outros atores intervieram na mesma cerimónia e o Presidente da República reconheceu que os investimentos que o Governo tem feito, mas pede mais recursos para suprir as insuficiências da Justiça. José Maria Neves apelou ainda a entendimentos entre os atores políticos no sentido de se renovar os mandatos dos órgãos externos ao Parlamento e para aprovação do pacote legislativo que se encontra na instituição. Opinião partilhada pelo Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, conforme o Luís António dos Reis.
Benfeito Moço Ramos, presidente do Supremo Tribunal de Justiça, pediu um olhar mais profundo sobre a justiça, alertando para as críticas que considera injustas sobre a prescrição de processos crimes naquela instância judicial. Benfeito Moço Ramos adverte ainda que a justiça precisa de mais meios, mas alerta que com os poucos meios disponíveis é preciso ou é necessário fazer muito mais. Não se vá pensar que tudo na justiça depende de mais meios. Até porque qualquer liderança minimamente responsável jamais poderá embarcar na ilusão de que os meios, particularmente num país de parcos recursos, são ilimitados. Como felizmente se vai tomando consciência entre nós, nas condições do nosso país, temos de nos esforçarmos para fazer mais e melhor com os recursos que tivermos à nossa disposição. Já o Presidente da República lembra que uma justiça célere é o garante da paz social. José Maria Neves reconhece, no entanto, que é preciso dotar a justiça de mais meios, mas alerta que é preciso também mais, ou melhor, para que os atores da justiça dedicarem muito mais para que a justiça possa ser cada vez mais eficiente. É muito importante continuar esse esforço a todos os níveis, com aumento de meios, melhorias da organização e gestão e do desempenho e produtividade individual e geral. Os recursos são fundamentais nesse processo, mas temos de ter consciência que eles não são ilimitados e que muitas das mudanças, inovações e respostas dependem sobretudo dos valores, das atitudes e do desempenho de cada um. O Presidente da República assinala que os investimentos em curso e anunciados pelo Governo para o setor da Justiça estão a responder em parte às demandas atuais da Justiça. José Maria Neves reitera a necessidade de entendimentos entre os atores políticos para a renovação de mandatos dos órgãos externos ao Parlamento e para a aprovação do pacote legislativo sobre a Justiça que se encontra no Parlamento. Muitos desses titulares têm visto os seus mandatos prorrogados, em alguns casos por vários anos, por falta de consensos entre os partidos políticos ou por omissão de quem tem a competência constitucional de propor. O meu entendimento, respeitando as posições divergentes, é o de que em Estados republicanos e democráticos o princípio que deve prevalecer é o de renovação do mandato. A permanência no cargo até a substituição deve ser entendida como garantia de funcionamento normal das instituições, num quadro de transitoriedade e precariedade por um tempo razoável, geralmente para acomodar transições de governo, atrasos de ordem burocrática ou outros da mesma natureza. O chefe de Estado sugere ainda uma melhor forma de comunicação entre a sociedade e os serviços judiciais nestes novos tempos que, segundo diz, são desafiantes. É o essencial daquilo que aconteceu esta manhã na sede do Tribunal de Comarca da Praia, na abertura formal do novo ano judicial. Falemos agora da greve da Boeing. É que os trabalhadores da empresa que estiveram em greve durante 7 semanas aceitaram o novo projeto de acordo social na noite de ontem, pondo assim fim a uma paralisação que custou à empresa mais de 10 mil milhões de dólares. O projeto prevê um aumento salarial de 38% ao longo dos 4 anos do acordo social. O sindicato exigiu 40%. Muitos trabalhadores também esperavam o restabelecimento do sistema de compensões de reforma garantidas, abolido por um acordo social em 2014 a favor de um sistema de capitalização. O grupo também restabeleceu um bónus anual de 4% do salário anual e aumentou a contribuição para o plano de aposentadoria financiado. Manteve o compromisso de fabricar o seu próximo avião previsto para o ano 2035 na região de Seattle, berço da Boeing, o que representa uma garantia de dezenas de milhares de empregos durante várias décadas.
Já temos 13 horas mais 44 minutos, é o fim de linha neste jornal. Apenas vamos ver aqui como é que está o movimento aéreo marítimo no arquipélago. Temos a deixar a ilha de São Vicente o aparelho da TAP que vai para Lisboa e deve aterrar a capital portuguesa às 6 horas e 30 e às 6 horas e 25 minutos. A aterrar neste momento no sal está um aparelho da TUI que vem de Birmingham, no Reino Unido, para Boa Vista. Algumas outras aeronaves da TUI que também deverão aterrar daqui a pouco. De resto, mais nenhuma informação relevante no domínio aéreo. Pela via marítima, temos a navegar neste momento na costa leste de Santiago, muito perto já do Porto da Praia, o navio Dona Tututa, que vem do norte e deve, dentro de sensivelmente meia hora, 40 minutos, estar no Porto da Praia. O Dona Tututa, o Chiquinho, navega para o norte, entre Santo Antão e São Vicente, está muito perto também da Baía do Porto Grande. Ficamos por aqui, faremos agora do movimento das marés, bem como que nos dizem as tabelas solunares em relação aos melhores momentos para a pesca. Para hoje, terça-feira, 5 de novembro, o sol despontou às 6 horas 31 minutos e 21 segundos, o pôr do sol será às 18 horas 3 minutos e 53 segundos. A lua está na fase crescente, saiu pelo sudeste às 9 horas 57 minutos e vai se pôr pelo sudoeste quando forem 21 horas e 14 minutos. A primeira baixa-mar do dia aconteceu às 2 horas e 15 minutos e a seguinte será às 14 e 16. A primeira pré-barra aconteceu às 8 horas e 13 minutos e a seguinte acontece às 20 horas e 34 minutos. Os dados apontam que hoje será um dia regular para pescar, sendo o melhor momento do que resta do dia, das 14 horas e 15 minutos até às 16 horas e 15 minutos. Amanhã, quarta-feira, a primeira baixa-mar acontece às 2 horas e 54 minutos e a seguinte será às 14 horas e 54 minutos. A primeira pré-bar às 8 horas e 52 minutos e a seguinte às 21 horas e 15 minutos. Em relação à pesca, amanhã não será um bom dia, portanto aproveite para fazer a manutenção do seu equipamento. 13 horas mais 46 minutos, fim de linha, vamos apenas recapitular os títulos dos principais assuntos abordados. Dissemos que perto de 240 bilhões de norte-americanos são chamados às urnas para a escolha do novo presidente num cenário de incertezas. Oficiais de justiça boicotam cerimónia formal do arranque do novo ano judicial em sinal de protesto. Sem surpresa, MPD e PICV com leituras opostas em relação ao orçamento do Estado para o próximo ano. Cabo Verde consegue do Banco Mundial mais 25 bilhões de dólares e vai acolher no próximo ano um fórum que vai trazer ao país todos os pequenos estados e instituições financeiras mundiais. Trabalhadores da Boeing suspendem a greve de 7 semanas que fez a empresa perder cerca de 10 mil milhões de dólares. Muito obrigado, boa tarde, fique em sintonia com a Rádio de Cabo Verde. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile. RCV, o rigor da notícia e o melhor da informação a cada hora.